Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar num tema que sempre gera muita curiosidade, né? Os Nefilim. A gente tem aqui um material, os Nefilim, caídos e gigantes na Terra, que usa textos bíblicos, até referências sumerianas, para explorar quem eram esses seres. A ideia é tentar desemaranhar um pouco essas interpretações, né? Entender o que as fontes dizem sobre eles. Vamos lá. Isso. O foco vai ser conectar essas diferentes passagens que o material cita para ver se a gente consegue montar um quadro assim mais claro sobre essas figuras. Certo. Então, começando por Gênesis capítulo 6, versículo 4, lá diz: Naqueles dias os Nefilim estavam na terra. E a análise chama atenção para isso. Estavam na terra, não que eram da terra. Isso já meio que abre espaço para a ideia dos Elohim, né? Seres divinos, anjos caídos, talvez, que teriam tomado forma física. Exato. E a consequência que o texto aponta é que dessas uniões com mulheres humanas surgiram os descendentes Nephilim. O material até conecta isso com 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que fala de anjos que pecaram e foram é, lançados em abismos, e menciona de passagem as referências sumerianas a deuses aqui na Terra. Essa ideia de seres divinos interagindo aqui encontra um eco, assim, que parece até confuso à primeira vista, lá em Números 13:33. O texto diz: Também vimos ali os Néfilim, os filhos de Enaque, que são descendentes dos Néfilim. Fica meio repetitivo, né? Néfilim, descendentes dos Néfilim. Pois é, mas a explicação dada é que Nefilim poderia ser um termo mais abrangente, aplicado tanto aos pais, os Elohim caídos, quanto aos filhos gigantes. Essa repetição seria um jeito de reforçar a linhagem, sabe? Algo comum na época para identificar um grupo pelo ancestral ou pela categoria original. Entender essa dupla identidade é importante. Entendi. E isso leva direto para a questão da tradução, que é um ponto-chave, né? Porque a gente vê muito Nefilim traduzido como gigantes, mas o material argumenta que a palavra hebraica mesmo para gigante é outra, Anak ou Anakim no plural. Correto. A análise defende que a tradução mais fiel para Nefilim seria algo como caídos, expulsos ou até desertores. E tem uma conexão linguística interessante aí. A palavra Nefilim parece ter a mesma raiz do verbo hebraico para cair, tifolo, que está lá no Salmo 82, versículo 7. Isso reforçaria essa ideia de caídos. Nossa, interessante essa ligação da palavra. E as referências sumerianas que você mencionou, como entram nisso? Então, o material conecta com essa ideia. A palavra sumeriana Anunnaki é muitas vezes traduzida como aqueles que do céu à terra vieram, ou algo parecido. Remete a essa noção de seres que desceram, que caíram, sabe? O texto até menciona uma possível ligação de Enak, lá de Números, com os Anunnaki, citando rapidamente os Zacarias Shittim. E também fala de achados de ossadas grandes, interpretadas como de gigantes, e anomalias tipo 6 dedos, que talvez fossem vistos como, ecos dessas linhagens diferentes. Fascinante. E tem também o Salmo 82, que é outro ponto importante da análise. Descreve Deus numa assembleia divina, julgando no meio dos deuses, dos Elohim. Sim, e a interpretação que o material traz é bem específica aqui. O argumento é que esses Elohim seriam seres espirituais, não juízes humanos. A análise compara com Jó capítulos 1 e 2 e 1 Reis 22, como exemplos de assembleias celestiais mesmo, algo diferente de Deus julgando líderes humanos daquela forma. Então, aquele aviso no Salmo 82, versículos 6 e 7, eu disse, vós sois deuses, contudo, como homens morrereis, seria para esses seres divinos uma advertência para eles. Exatamente, a leitura proposta é essa, que esses Elohim, chamados ali de filhos do Altíssimo, estavam sendo avisados. Tipo, apesar da natureza divina, eles morreriam como mortais, como Adão, se continuassem agindo com injustiça. É uma afirmação forte da soberania de Deus, né? E o material lembra que até em Judas diz que Satanás está sujeito a Deus. Nada escapa. É bastante complexo. E são interpretações que podem até mexer com o que muita gente pensa. Por que dedicar tempo para destrinchar isso tudo? Qual a relevância? Bom, a justificativa apresentada no material vem lá de 2 Timóteo 3, 16 e 17.
Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A lógica é, se tudo ali é útil, então explorar todas as partes, mesmo as que desafiam ou que são mais debatidas, ajuda a ter um entendimento mais completo, mais redondo. Certo. Então, para a gente fechar os pontos principais dessa análise, os Nephilim teriam essa identidade dupla, né? Os progenitores caídos e os descendentes gigantes. A tradução caídos seria mais precisa que gigantes, olhando a raiz da palavra e o contexto. E o Salmo 82 seria interpretado como um julgamento de Deus sobre seres espirituais, os Elohim. É isso? Exatamente, esses são os eixos da interpretação apresentada. E talvez, para deixar uma reflexão final, com base nessa análise das fontes, se textos antigos assim guardam essas camadas sobre seres divinos, intervenções, julgamentos, que outras histórias ou ecos do passado podem estar ali, sabe? Esperando uma leitura mais atenta para revelar novas perspectivas.